Sei que fiquei pendurado naquela árvore fustigada pelo vento. Lá balancei por 9 longas noites, ferido por minha própria lâmina, sacrificado ao Odin. Eu em oferenda a mim mesmo, amarrado à árvore, de raízes desconhecidas. Ninguém me deu pão, ninguém me deu beber. Meus olhos se voltaram para as mais entranháveis profundezas, até que vi as runas. Com um grito ensurdecedor, peguei-as e, então tão fraco, estava que caí. Ganhei bem-estar e sabedoria também, uma palavra e depois a seguinte. Conduziram-me à terceira. Deu um feito para o outro feito. Hail Vikings! Aqui é Paulo Marçal em mais um Vikingcast. Dessa vez nós vamos falar sobre runas e temos uma convidada muito especial. Hoje comigo aqui o Emílio Roger. E aí? E o nosso querido Ulisses Scon, da Modelo Design, é nossa convidada, especialista em runas, Marcela Matus. Hail! Roda a vinheta. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar de runas. A gente recebeu bastante pedidos para falar de runas, mesmo antes dos podcasts, quando o pessoal gosta de opinar e dar sugestão de assuntos para o nosso Viking blog, né, o blog Viking. E hoje a gente vai falar com alguma propriedade. Tá? Eu vou fazer uma pequena explanação baseada nos meus supérfluos conhecimentos sobre runas, mas vamos dizer assim, acadêmicos, técnicos, do que propriamente práticos, né? Como tem o nosso querido Ulisses e a Marcela. Vocês vão gostar bastante do podcast de hoje, tá bom? Assim, o que eu entendo de runas, né? Que a runa foi a primeira maneira que os vikings encontraram de se comunicar com o divino através de um conhecimento adquirido pelo deus Odin. Tá? Ele se sacrificou para conseguir o conhecimento universal e a maneira de passar esse conhecimento que são as runas. Tá? No princípio, apenas os sacerdotes, os xamãs, ou o que vocês quiserem relacionar, tinham a capacidade de se comunicar com o oráculo, né, e com a divindade, e assim passar o conhecimento. Tá? Se eu falar alguma bobagem, vocês, por favor, me corrijam. Até agora tá lindo. Tá? Assim, eu tenho um pouco de ressalva, né, quando você vê o pessoal, você passa aí vê os tarólogos, os etc, falando de leitura de runa, porque eu acho que é alguma coisa um pouco maior do que simplesmente um cartomante, ou mesmo um runomante, que é a palavra que se usa para esse leitor de runa. Tá? Pelo pouco que eu li, na verdade, há a necessidade de se fazer uma conexão com o divino e com o seu eu interior, para que você possa fazer essa leitura de runas para você, e quando você lê para uma pessoa, você é apenas o canal de transmissão dessas informações. A sua consciência, ela não pode interferir na leitura dessas runas. Então, para isso existem alguns tipos de rituais, nem sempre são necessários, mas existem. Por exemplo, há um ritual que, por exemplo, deve-se usar um banco com 3 pés que são dourados numa toalha branca para que possa haver o contraste, etc. Não sei das quantas. Já vi histórias também que as runas têm que ser feitas pelo próprio runomante, que aí existe uma conexão com aquele material, com o divino, com a natureza. No chinês se diria o Kung Fu, aquele amor que você investe para fazer esse tipo de coisa. E é até mais importante, mesmo que você tenha uma runa pronta, que você a use do que deixar de usá-la, né? E sobre a leitura, assim também muito superficialmente, o que você faz? Você vai fazer uma conexão do teu passado com o teu presente, e através dessa conexão você vai descobrir o caminho que você errou para tentar corrigir. E esse passado não se restringe somente a você, mas também aos seus ancestrais.
Por exemplo, você pode ter sido seu trisavô, por exemplo, numa vida passada, e esses erros, erros, entre aspas, daquela vida podem estar interferindo nos seus resultados atuais. Não erros, de repente vícios. Vícios, deslizes e etc. Então, você faria essa correção. Nada mais não é uma predição do futuro, mas um ajuste de rumo, né, que você faz através das runas. Agora eu vou passar a palavra para quem realmente sabe disso, que eles possam passar a informação adequada para vocês. Foi praticamente impecável aí, Paulo. Foi praticamente impecável, mas uma coisa para o pessoal compreender é que a leitura oracular, não importa se ela é de runa, cartas, que aí o pessoal acha que cartas só é tarô. Não é, né? Não somente. Exatamente, não é só tarô. Mas as runas podem ser feitas. Existem várias ferramentas oraculares disponíveis. Várias ferramentas oraculares, exatamente. E o importante é você compreender que essa ferramenta oracular, ela é uma leitura do teu subconsciente ali presente. Ou seja, isso pra gente ser bem pragmático. Todas as respostas que você procura em uma coisa externa, ela está praticamente já implícita em você, tá? Então nada mais é do que uma leitura do teu subconsciente, já está tudo lá. E o Paulo, como eu falei, foi impecável, né? Foi impecável nessa coisa. É interessante entender que você pode fazer runa, gente, até com folha de sulfite. Você pega o sulfite lá, até pode fazer pedrinha da rua, desde que aquilo seja seu. Entende? Você usa a ferramenta que você tem à disposição. Um conhecido meu mesmo, ele fez com o próprio cabo de vassoura. Ele pegou, cortou direitinho, usou um pirógrafo e fez. E ficou ótimo. Então, o amor dele estava lá. Estava lá, exatamente. Então, ele dispendiou o tempo dele, o carinho dele, a força dele, a energia dele fazendo aquelas runas. Independente se no papel, no cabo de vassoura, num galho de árvore, numa pedra. E o que importa é essa conexão. Exatamente. Então, gente... Marcela, vamos começar com origem, vai. Tá. Vamos lá atrás. Vamos lá. Vamos encher isso origem, aqui. pessoal, não estou dizendo a origem das runas, porque se o mano que estuda isso não conseguiu, não sou eu que vou conseguir. Mas eu quero o fato, assim, vamos lá no chão dela, tá? Então, vamos começar assim, olha. É sabido que antes do cristianismo, tá? Lá para o século II até século XI, mais ou menos, as runas, elas não eram só usadas como oráculo. Elas eram usadas no dia a dia como o alfabeto dos países que ficavam na Europa do Norte, nas Ilhas Britânicas, na Escandinávia no geral, tá? E as pessoas ali utilizavam as runas, claro, seguindo as suas crenças. Elas gravavam as suas runas nas suas casas. Os arqueólogos e historiadores encontraram runas gravadas em ossos, como a gente estava falando, madeira, metais, nas bossas dos escudos, nos metais, nas lanças, em tudo que se encontrava. E ali se comunicavam assim, claro, muito restrito aos sacerdotes, muito restrito aos xamãs, e eram eles que iam lá e gravavam, que tinham autorização para gravar. Era o que trazia a conexão do espiritual, a inspiração, vamos chamar de inspiração. Exatamente. Para os guerreiros no campo de batalha. Isso daqui, as runas, né, elas deixaram de ser utilizadas, né, foram caindo em desuso de acordo com o avanço do cristianismo, tá? Mas ainda hoje, e principalmente agora, de uns anos para cá, com a ascensão da mitologia nórdica, voltou a ser muito utilizada, tá? Mitologia nórdica, tá, pessoal? Quando a Marcela se refere à mitologia nórdica, inclusive a parte histórica, né? Isso. Não é só a parte fantasiosa, fantástica, não. Não é só aquele conjunto de a crenças, cultura. né? Nós estamos falando de uma questão cultural dos países do norte da Europa, Escandinávia e Oceania, tá? Eu posso até falar uma bobagem aqui, né? Mas assim, mais pro século X e pro XI, aí que eles começaram a utilizar a runa também de uma maneira mais simplista, para transcrever as histórias que eles tinham, as grandes vitórias, etc., né? Que daí veio aquelas Jellstones, as Runestones, que são aquelas pedras que eles
aquelas pedras grandes, né? E também as joias, eles começaram a fazer joias com poemas únicos, né? Para dar, ou para fazer uma oferenda aos deuses, ou para dar para o amado uma poesia, etc. Alguma coisa Inclusive, assim. a Escandinávia foi o último local aonde caiu em desuso, nesse período, a utilização das runas, né? Que foi no século XI. Foi aonde realmente caiu um pouco no esquecimento por conta da entrada do cristianismo. Isso, porque assim, já no final do século X, no começo do século XI, eles já estavam nesse final de transição, né, da cultura pagã para o cristianismo, né? Inclusive os dois últimos grandes reis vikings já eram cristãos, né? Que a gente já falou do Harald Andrada, e que é aquele ano que culmina a Era Viking, que é de 1066. Que inclusive, agora eu vou fazer um jabá para os meus camaradas da Vila Viking, né, dia 15 e 16 de fevereiro, eles vão fazer uma recriação da Batalha de Stamford Bridge. Então, se você quiser participar, entre em contato com vilaviking@vilaviking.com.br. Tem só uma coisinha, pessoal, que eu gostaria de deixar aqui para o final do podcast, tá? Tem duas curiosidades sobre runas que envolvem o Mundial e uma que envolve o nosso país aqui, o Brasilzão, que está implícito no Brasilzão, bem implícito no Brasilzão como cultura, que envolve as runas vikings aí, tá? No final eu falo, mas é excelente. Olha Só lá, ver se eu velho. entendi aqui, então. As runas, depois com o passar do uso, né, antes de cair em desuso, né, então, além de terem sido usadas como maneira de por uso de oráculos, essas coisas, ela caiu se transformou também como uma linguagem também? Exatamente, Sim, uma forma ela de é- comunicação. Inclusive, alguns caracteres do nosso alfabeto hoje são inspirados nas runas devido à grande influência que os vikings tiveram na Se Europa. transformou numa espécie de escrita, coisa que os vikings originalmente não tinham. As Exatamente. línguas germânicas na época utilizavam muito, entendeu? Seguindo aquele padrão. No iniciozinho, principalmente, era uma coisa muito sagrada, tá? Mas depois, mais pro final, antes da entrada do cristianismo, o pessoal já começou a usar isso mais corriqueiramente, mais no dia a dia, trazendo transcritos, entendeu? Inclusive, nós temos aí o período das Edas Poéticas, elas foram escritas no período do século IX ao século XIII, mais ou menos isso, não é? Isso. Tanto é que os países do norte mantiveram por mais tempo o uso das runas, né? Mas se você pegar a própria russa, o alfabeto dele ainda tem caracteres que são os da runa, porque eles mantiveram mais. Como eu disse em alguns podcasts para trás, né, eles eram os russos eram os vikings como eles eram conhecidos na Rússia. Chama Rússia por causa dos vikings, por causa dos russos. Né? E a gente falou disso também. O alfabeto ainda a Islândia, Dinamarca, Noruega, eles usam runas ainda nas portas dos estabelecimentos. Então você vai... Foi você, Paulo, que viajou para Dinamarca? Não, Acho que foi. Eu fui para o Canadá, gelado também, mas não é Dinamarca. Você foi para Manitoba, olha só. Foi Manitoba. Tem um amigo nosso que ele é consultor financeiro, o Necros. Eu esqueço o nome do Necros, cara. Vinícius Capeloto. Do detalhe, tá? Só Eu uma- conheço o Necros há 15 anos. 15 A anos. esposa dele é que eu- norueguesa. Então, não, ela tem uma descendência Descendência. da Noruega lá. Mas ele viajou para Noruega, para Rússia, para Islândia. Eu acho que talvez seja interessante ele trazer ele para conversar um pouquinho sobre o que ele viu ali. Sim, com certeza. Eu posso dizer da minha experiência, era o Canadá. Aí, ó. Tudo bem, os vikings chegaram no Canadá, foram os primeiros europeus reconhecidamente a pisarem na América. Mas assim, eu tive as sensações no Canadá, foi como se eu estivesse me reconectando. A neve, o gelo, o frio. Isso me aproximou mais dos meus espíritos ancestrais, vamos dizer assim, da minha ancestralidade. Isso é interessante. Eu falo para minha esposa, no dia que a gente for para a Islândia, para a Suécia, Dinamarca, eu acho que é capaz de eu chorar só de chegar lá. Entendeu? Rapaz, eu acho. Que assim, Que eu acho que vai. vai ter aquele vínculo. Antes de ter a Vila Viking aqui no Brasil, meu sonho era ir para a Vila Viking na Noruega, passar uma semana vivendo como viking, entendeu? Me reconectar
quando eu vou na Vila Viking aqui, é uma sensação assim, eu fico meio morto lá porque eu fico num estado de êxtase, e meio que eu transcendo a mim mesmo. Aí a pessoa olha, o cara não está aproveitando, tá meio... Não, mas eu tô minha cabeça está em outro planeta. Parece que eu me reconecto. Você está com alguma aproveitando coisa. de todas as formas que você consegue. Exato. E olha, uma coisa interessante da sua escolha de ir para Manitoba, nós já falamos sobre isso uma vez. Em Manitoba tem uma cidade chamada Gimli, que foi colonizada por vikings e até hoje lá tem vários eventos recreacionistas e o pessoal leva bem a sério. E sim. Marcela disse uma cidade, Gimli. Tem alguma coisa a ver aí com o Senhor dos Anéis? Será que tem? Né? Os anões, basicamente no mundo do Senhor dos Anéis, são os vikings, são os nórdicos. Eles foram forjados no martelo. E nós sabemos que Tolkien bebeu muito da fonte das mitologias nórdicas. Citarei, logo menos citarei. Bom, vamos voltar para as runas, senão essa conversa vai durar 2 horas. Exatamente. Então, nesse período, principalmente que nós estamos falando aqui, né, de origem, história, o alfabeto rúnico ele era composto de 24 runas, que é o Old Futhark. Leva esse nome Futhark, que faz referência às 6 primeiras runas, que justamente é Futhark. É Ferro, Urus, Turis, Azansus, Raido e Cabo. Então elas, se nós colocarmos, né, para ocidentalmente falando, o Futhark, o ferro é o F ou V também, por conta da pronúncia, Urus é o U, tá? Turisas é TH, pode ser DH também, isso varia muito do local escandinavo, porque cada local tem a sua pronúncia. Exato. Tá? Ansus, que não pode ser onsus, porque pode ser um A com tio ou um O, depende também de onde você está. Raido e Cano, que é o R e o K. Vocês que estão assistindo Vikings e acompanhando Vikings, vocês veem lá o Vitserk. Muitas vezes, se você ouve em inglês, alguns deles soltam um Vitserk e outros Vitserk, porque provavelmente eles nasceram em lugares diferentes da Escandinávia. Exatamente. E uma coisa que é interessante, que a gente fala da pronúncia, né? Agora, abrindo uma licença poética aqui no nosso assunto, por exemplo, a gente costuma falar Odin, e os escandinavos entendem Odin porque eles estão acostumados com os americanos falando Odin, né? Mas eles falam Udin, né? É que nem Thor é Thor, né? O Loki é o Loki, né? Então, para eles, assim, alguns eles conseguem entender, mas outros são muito diferentes do que eles costumam falar. Inclusive a escrita, né? São 2 N's no final, o O, se você tem lá um acentozinho que é característico local, é o Olden. E é bem legal isso daí, se a gente começar a estudar isso daí, e muito disso parte do que a Marcela falou, dessa questão do som, porque as runas representam um som das sílabas, né, das letras, desculpa. Então, quando tem um som de D, DH, NH, e NG e tal, tem um significado diferente. Que o NG já é no outro Futhark, não é nesse. Não, mas nós temos aí o NG sim. Calma aí, pera. Ah, tá aqui, ó. Aqui. Tem aí, o NG é o Windows, que é Windows, Windows. E é basicamente uma das runas mais usadas, falando chulamente, esteticamente, é uma das runas mais utilizadas. Caramba. É ela. E principalmente se você vai escrever Viking, você tem que usá-la. Ok, pessoal, essa foi a primeira parte do podcast. Próxima semana vem a segunda parte desse podcast e eu espero que vocês gostem.